Fala pessoal, bem-vindos. Sou o Rafael da Nexus Intercâmbio. Hoje a gente vai falar sobre um tópico interessante que é qual o tipo de instituição e o tipo de programa que vai me ajudar a emigrar para o Canadá. A gente vai abordar alguns tópicos como a instituição em si, né? Qual é o tipo da instituição, a duração do programa em relação à carga horária, a créditos, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do visto de trabalho após a graduação e vamos falar um pouquinho sobre se é garantido imigrar depois de terminar o programa. E para finalizar, vamos passar algumas dicas sobre como se planejar para fazer esses estudos. Então, para começar, a gente vai falar qual é o tipo de instituição ideal para quem pensa em imigrar. Muito fala-se daquela lista chamada-se DLI, né, Designated Learning Institution, que encontra-se facilmente na internet e que tem gente que confunde achando que a instituição está na DLI list, então eu posso aplicar para essa instituição que depois eu vou poder fazer pegar o visto de trabalho depois de graduado. Na verdade não é bem assim. Essa lista DLI, ela permite que as instituições forneçam a carta para que a pessoa aplique para um visto de estudos. Só isso. Depois tem uma outra lista que eu costumo chamar de CIC List, que é a lista da imigração. Essa lista é bem mais curtinha e algumas instituições, geralmente são públicas ou que recebem fundos do governo, estão nessa lista e que você terminando o curso nessa lista, se ele tiver no mínimo de 8 meses de duração, você pode aplicar para o visto de trabalho após a formação, o famoso Postgraduate Permit. Essa questão é bem importante porque ela vai impactar para quem está buscando o visto de trabalho após a graduação. Mínimo tem que ser de 8 meses para que você possa aplicar para o visto de trabalho depois de graduado, mas geralmente costuma ser um espelho do quanto você estudou. Então, se você estudou 8 meses, você vai ganhar 8 meses e assim por diante. Para quem estuda 2 anos, existe a possibilidade de pegar o visto de trabalho depois de graduado de até 3 anos. Mas essa é uma questão que vai depender da análise do oficial na hora. Então, a questão que tem que analisar é a duração, né? E como é que funciona a questão de semestres, de termos, né? Geralmente eles consideram 2 anos, 4 semestres. Então, se você estudou por 4 semestres, é uma equivalência a 2 anos. Isso não é uma regra, mas é muito provável que eles vão olhar dessa forma. Vão entender que você, por ter estudado 4 semestres, fez 2 anos de programa. E geralmente os programas que têm 4 semestres são programas de 2 anos. Mas existem algumas instituições que oferecem 3 semestres no ano, chamado semestre, mas que na verdade tem 4 meses de duração. Então, você consegue fazer 3 semestres em um ano, apenas mais um semestre no outro ano, mas ainda assim a carga horária ela pode ser considerada de 2 anos. Então é importante levar em consideração a questão dos semestres. E por último, se é full-time, o que é considerado full-time? É período integral, vou passar o dia inteiro na sala de aula, todos os dias da semana? Não. Full-time ele é uma nomenclatura que a imigração determinou para saber se o estudante está frequentando um mínimo X de tempo em sala de aula. Esse número mínimo X ele é determinado de acordo com cada instituição. Tem instituição que determina como 9 créditos o mínimo para ser full-time, tem instituição que determina como 12 créditos. É só prestar atenção, então, qual que é o mínimo de cada instituição, daquela que você está interessado, para saber quanto tempo você vai estudar em sala de aula. Ah, mas como é que eu sei quanto tempo eu vou estudar? Não é regra, mas é muito normal de perceber que cada crédito é equivalente a 1 hora de aula por semana, né? Então, se você está estudando 9 créditos, se você pegou 9 créditos no semestre, você vai estudar 9 horas de aula por semana na instituição. Então, é basicamente uma conta para ter uma ideia. Não é uma regra, mas dá para ter uma ideia mais ou menos por ali. Depois que você termina o programa, você pode aplicar para o visto de trabalho após formado, e aí esse visto ele muito provavelmente virá com a mesma duração do programa que você estudou. Levando em consideração que tem que fazer tudo aquilo que a gente estava falando antes. Então
ter estudado a carga horária full time e no mínimo de 8 meses. É garantido que você vai receber o visto de trabalho? Não. As chances são grandes? Sim, mas vai depender de uma análise do oficial. Então, existe um pequeno risco, é bem pequeno mesmo, mas tem que ser levado em consideração que existe um risco. O que nos leva ao próximo tópico, que é o final. Eu estou fazendo isso daqui porque eu quero imigrar. Eu vou conseguir imigrar depois que eu terminar o college e pegar o visto de trabalho? Calma que não é bem assim que funciona. Não é garantido que você vai imigrar. Assim como não é garantido o visto de trabalho, também não é garantido que vai imigrar. Tem que fazer o processo de imigração. E o processo de imigração ele é bem mais complexo, existem vários tipos de programas de imigração, etc. O que é importante saber? Não é só porque você terminou o college e pegou o visto de trabalho que é garantido que você vai migrar. Isso é certeza que não vai acontecer, né? Tem que fazer um processo de imigração depois que você pegou o visto de trabalho, e aí já é um outro tópico. Mas é importante saber que não é garantido. Então, sabendo que não é garantido, como é que funciona? Eu quero imigrar, dizem que é o melhor caminho, mas eu não tenho garantia nenhuma. Infelizmente, realmente não tem garantia nenhuma que vai imigrar. Mas, eu gosto sempre de falar o seguinte: toda vez que você pensa em fazer alguma coisa, quero imigrar para o Canadá, eu quero imigrar para a Austrália, seja lá o que for, existe o risco. Esse risco não tem como você fugir dele. Mas se ele for um risco calculado, as chances de você saber quais serão o resultado no final são grandes, né? Então, sabendo se planejar, a chance, a possibilidade de conseguir chegar lá no objetivo final é grande. Prestando atenção no tipo de instituição que vai escolher, estudando certinho, full time, não faltando na aula, indo bem, tirando notas boas, cumprindo o número de crédito mínimo, tomando cuidado com a duração do programa, pega o visto de trabalho, já começa a procurar um trabalho que seja reconhecido, que tenha uma carreira, que te dê um futuro, alguma coisa do tipo, as chances de você conseguir migrar lá na frente são grandes, né? Então, aí é que está o grande X da questão. Saber se planejar, saber olhar para cada detalhe de cada instituição, de cada programa, vai ajudar. Então, eu espero que com esse vídeo vocês consigam ter uma ideia de quais são os detalhes que tem que procurar e que isso te ajude a se planejar para fazer um intercâmbio. Se quiser tirar dúvidas, pedir mais informações, basta mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail está aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no joinha aqui embaixo, gostei, compartilha com os amigos. Se não está seguindo o nosso canal ainda, basta se inscrever aqui embaixo, clica no botão se inscrever e toda semana a gente tem mais informações sobre intercâmbio. Mais uma vez agradeço pela audiência e nos vemos em breve. Tchau, tchau.